Tópico terceiro. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Subtópico primeiro. Os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Neemias disse aos seus inimigos: O Deus dos céus é que nos fará prosperar. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Esta certeza nos guarda de precipitações e de falarmos palavras impensadas. Podemos, assim, governar o nosso espírito. Subtópico segundo. Os judeus venceram pela oração. Neemias era homem de oração. Com frequência, lê-se sobre como Neemias orava. Ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate. Aquele que ora coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolvê-la. O mesmo Deus que nos exortou a orar, também prometeu nos responder às orações. Subtópico terceiro, devemos também orar. Orai sem cessar. Jesus deixou-nos o mesmo ensino. Falou-nos da necessidade de perseverarmos na oração, usando para isso uma parábola. Paulo exortou aos Efésios a perseverar em oração e súplica no Espírito. E aos Colossenses ele escreveu: perseverar em oração. O que é então perseverança em oração? É impedir que alguma coisa nos estorve a orar, encontrando-nos apenas na oração. Precisamos de uma espécie de autodisciplina ou de controle sobre nós próprios. Marta não dispunha tempo para ficar aos pés de Jesus porque estava ocupada. Quando começamos a orar, aparecem muitos obstáculos, mas devemos ser vitoriosos. Temos que ter vitória também em nossos pensamentos, porque o inimigo quer nos impedir de orar, fazendo-nos pensar em outras coisas. É persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Daniel orou 21 dias e veio a resposta. E então ele soube que a resposta demorara, porque os espíritos malignos tinham impedido a resposta. Jesus mostrou a mesma verdade na parábola sobre a viúva. É orar até que venha a resposta. Devemos orar até que. Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa. E Paulo também orou 3 vezes até que Deus lhe respondeu. Elias orou 7 vezes para que chovesse e choveu. E os discípulos perseveraram em oração até que o fogo caiu. É uma prova de que o espírito de oração opera em nós. O Espírito Santo ora em nós enquanto trabalhamos, enquanto nos ocupamos de nossas tarefas diárias. O Espírito Santo não se preocupa acerca da posição de nosso corpo, isto é, se estamos ajoelhados, deitados ou em pé. Isto é o segredo de estarmos sempre orando. Dá liberdade ao Espírito e ele levar-te-á esta gloriosa vida de oração. Aleluia. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Conclusão do tópico terceiro. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Esta certeza, acompanhada do compromisso com a oração, foram importantes para que o servo do Senhor alcançasse êxito na sua missão. Então, irmãos, nesse tópico terceiro e os seus respectivos subtópicos, nós vemos o que foi que garantiu a vitória, daquele povo naquela obra. Primeiro, Neemias tinha convicção de quem foi que colocou aquela obra nas mãos dele. Aleluia, louvado seja Deus. Neemias tinha convicção que ele não estava naquele lugar por conta própria, que ele não largou a vida dele na Babilônia para levantar aquele muro por conta própria, mas ele sabia que foi uma missão que Deus confiou nas mãos dele, que Deus deu a direção a ele. E por isso que ainda que os inimigos se levantassem, ele sabia quem foi que confiou aquela obra nas mãos dele e aquele que manda garante. Segundo, mesmo ele tendo essa certeza de que foi Deus que o enviou àquela cidade, ele continuava orando ao Senhor em todo o tempo. Nós, quando lemos o livro de Neemias, nós vamos ver Neemias orando ao Senhor em todo o tempo. Senhor, lembra-te de mim para o bem. Mas lembra também de Sambalate e Tobias, que eram os inimigos dele, Querem dizer, Deus faz justiça, faça justiça na vida dos meus inimigos. Então, Neemias sempre orava ao Senhor dessa forma. E o Senhor o favorecia. Então, irmãos, nós devemos também ser perseverantes, como aqui o comentarista da lição citou vários exemplos de persistência na oração. Jesus orou 3 vezes por uma mesma causa, Paulo também orou 3 vezes.
Daniel orou 21 dias. Os apóstolos e discípulos oraram 10 dias aproximadamente, até que o fogo desceu, o batismo com o Espírito Santo, lá em Atos. Então, irmãos, vamos perseverar em oração. Nós só vencemos as guerras, as aflições, as batalhas espirituais através da oração, através da comunhão com Deus. Precisamos orar em todo o tempo. E, como o comentarista falou, ter cuidado com as distrações. Nós precisamos tirar toda a distração, separar tempo para o Senhor. A gente via que Marta não tinha tempo para se prostrar aos pés de Jesus e aprender de Jesus como Maria, porque ela estava ocupada com muitas coisas, né? Preocupada com muitas coisas, enquanto apenas uma era necessária, como Jesus mesmo falou. E Maria escolheu a boa parte a qual ninguém poderia tirar dela, que era o conhecimento, né? Acerca do nosso Deus. Então, por mais que sua vida seja corrida, tire tempo de qualidade para o seu Criador, porque Ele é digno e merecedor, porque Ele quem nos presenteia com 24 horas por dia, todos os dias. Então, se você amanhece respirando com vida, com saúde, seja grato, separe tempo para o Senhor, coordene o seu corpo, coordene o seu dia, peça direção a Deus e vai haver tempo para todas as coisas. Irmãos, um dia sem oração é um dia embaraçado. Se você tirar 1 hora de oração e trabalhar 4, você produz nessas 4 horas muito mais do que produziria se você não orasse nem 1 hora e trabalhasse 5 horas. Eu digo isso porque é dessa forma que acontece. Se você iniciar o dia sem oração, o dia já amanhece atrapalhado. Começa a atrapalhar. Então, separe tempo de qualidade para Deus. Entregue o seu dia nas mãos do Senhor. Seja grato por tudo que Ele tem dado e por tudo que Ele tem feito e principalmente pelo que Ele é em nossas vidas, em sua vida e na vida da sua família. Então, vamos separar tempo de qualidade para o Senhor, vamos orar em todo o tempo, vigiar, irmãos, não adianta também orar e não vigiar, vigie. Vigie o que você fala, o que você pensa. Vigie se você não está se levantando contra os servos de Deus. Se você não está falando coisas que está denegrindo a imagem dos servos de Deus, porque Deus se levanta com ira e se levanta com justiça. Chega o dia de Deus aquecer o sol da justiça para favorecer e abençoar os seus servos que estão sendo injustiçados. Muito cuidado, não seja instrumento de Satanás, seja instrumento de Deus. Você foi chamada para ser instrumento nas mãos do Senhor, não é instrumento do maligno, não. Amém? Até a próxima lição, em nome do Senhor Jesus.